Estamos em frente à Secretaria de Saúde de Atibaia, onde viemos conversar com a doutora Rita Bergo a respeito da gripe H1N1. Então, o vírus influenza, né, H1N1, foi a causa, até o momento, de 6 casos confirmados aqui no município, dos quais 3 desses casos em moradores de Atibaia. Esses casos ficaram internados, né, em hospitais aqui da região do município, e um deles, infelizmente, evoluiu a óbito, né? Então, essa situação, né, da circulação desse vírus não é só em Atibaia, né? Tem acontecido em vários municípios, no estado como um todo, né, e no Brasil como um todo, mas São Paulo parece que está concentrando o maior número de casos, né? Ainda não se sabe por quê, né? Se é porque São Paulo notifica mais, porque tem uma população maior, né? Mas o fato é que esse problema tem sido percebido mais no estado de São Paulo. Em relação a isso, né, o que é importante falar, que nós temos 2 quadros suspeitos que são muito importantes, que a gente preste atenção, que as pessoas fiquem atentas. Um a gente chama de síndrome gripal. Então, a síndrome gripal, ela é constituída de febre alta, com sintomas respiratórios, como tosse, coriza, né, olhos vermelhos, e quando a pessoa apresenta esse quadro e ela não tem falta de ar, a gente só chama de síndrome gripal. O outro quadro é quando, além da pessoa ter síndrome gripal, ela apresenta também dificuldade respiratória. Então, ela tem o que a gente chama de dispneia, falta de ar, né? Então, a pessoa fica cansada, não consegue respirar direito. Então, quando ela tem a febre alta, com sintomas respiratórios e mais a falta de ar, então isso indica um quadro de maior gravidade, né? O H1N1, ele pode tanto causar infecções leves, sem febre, até infecções graves, com esse quadro de dificuldade respiratória. A nossa preocupação maior é com esses quadros graves, porque esses é que preocupam, são pessoas que têm que ficar internadas, né? Então, as pessoas às vezes ficam em pânico, preocupadas, a gente entende a preocupação delas, né? Mas a maioria das pessoas que adquiriram H1N1 não vão ter quadro grave, né? Infelizmente, algumas pessoas, como já aconteceu, podem evoluir com um quadro mais grave, né? E aí, para isso, tem um remédio que é o oseltamivir, o nome comercial é Tamiflu, né? Esse medicamento, ele é um antiviral, então ele é para impedir a proliferação do vírus. Ele está indicado para quando pessoas têm o quadro gripal, né, como eu já citei, com febre, sintomas respiratórios, mas em grupos de risco, porque a maioria das pessoas podem ter outros agentes infecciosos, outros vírus que não vão ser graves, né, resfriado comum, né? Então, esse antigripal Tamiflu só está indicado para casos em que a pessoa tenha síndrome gripal e ela é portadora de alguma doença grave também associada, ou ela pertence a algum grupo de risco. A gente chama de grupo de risco gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, crianças de 6 meses a menos de 2 anos, idosos, né? Então, são esses os grupos de risco. Então, essas pessoas com síndrome gripal, elas devem tomar Tamiflu, que o ideal é que seja iniciado nas primeiras 24 horas até 48 horas, né? O quanto mais rápido começa o Tamiflu, mais rápido vai cortar ou vai reduzir a gravidade do quadro. Mas eu volto a falar que é para síndrome gripal em pessoas de risco, não é para qualquer quadro de infecção respiratória, né? E nem é para quadros apenas de febre. Só febre não está indicado o Tamiflu. Então tem que ser um quadro respiratório, né? Eu estou falando isso porque a gente tem visto pessoas ter tido receitas de Tamiflu sem preencher esse quadro, né? Então não está correto. As pessoas que, além do quadro gripal, contendo febre e os sintomas respiratórios e que tenham falta de ar, elas vão precisar ser observadas em hospital, né? E essas pessoas, quando elas são internadas, também é coletado material para identificação
do vírus, para pesquisa do vírus HN1. Não tem como pesquisar o vírus H1N1 em todas as pessoas que estão com quadro de resfriado, né? Esse exame ele é feito apenas no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para todo o estado de São Paulo. Então, somente as amostras coletadas em hospitais e em pessoas graves é que vão ser encaminhadas e examinadas. Qual é a importância de fazer esse exame? A importância é só para confirmar que é o HN1 que está circulando e não outros vírus que poderiam também estar causando um quadro mais grave. Porque a conduta de tratamento ela é tomada clinicamente, é independente de resultado. Se a pessoa tem febre, sintomas gripais e ainda tem a falta de ar, né, a dispneia, então ela vai ter que tomar Tamiflu, mesmo que não tenha resultado. Mesmo que o resultado dela venha negativo, ela vai tomar os 5 dias de Tamiflu, que é o tempo preconizado para esse tratamento. A senhora disse que uma pessoa veio a óbito com H1N1. A informação que temos é que 3 pessoas vieram a óbito. Essa informação não procede? Não, nós temos, foram 2 pessoas, né, até o momento. Uma é de Atibaia, a outra é de Joanópolis. Então, quando eu falei uma pessoa de Atibaia que foi a óbito. Os óbitos aconteceram em Atibaia, porque Atibaia é uma cidade que atende pessoas de várias cidades, né? Então, infelizmente, acontecem também essas coisas aqui, de ocorrer óbitos, né, de pessoas moradoras de outras cidades. Mas, até o momento, o que nós temos informação, foram 2 casos de óbito ligados e que foi um diagnóstico confirmado de ser H1N1. Então, para entender melhor, é uma pessoa da cidade de Atibaia e uma pessoa da cidade de Joanópolis. As 2 estavam internadas em Atibaia. Sim. E essas pessoas vieram a óbito, certo? A óbito, infelizmente. Ok. Outra coisa, você falou sobre o Tamiflu. A cidade tem o Tamiflu, os hospitais da Atibaia têm o Tamiflu para oferecer para os pacientes caso haja necessidade desse medicamento? Então, sim, né? Nós temos o Tamiflu. Os hospitais todos não têm. Por quê? Porque o Tamiflu é um medicamento fornecido pelo Ministério da Saúde e ele é fornecido para os hospitais públicos, né? Para as entidades públicas. Então, nós temos nas nossas farmácias, né? Temos na Santa Casa, temos na UPA, e os hospitais privados podem sim retirar o Tamiflu também, né? Os pacientes de hospitais privados, nas nossas redes de farmácia, com receita, né? O Tamiflu só é dispensado com receita médica em 2 vias, né? Tem que ter o nome do paciente, o nome do médico, o carimbo do médico, a data, o peso do paciente, né? Tudo isso é muito importante e a dosagem correta e os 5 dias de tratamento. Por que isso é importante? Porque isso é uma norma técnica do Ministério que tem que ser seguida, né? E não adianta, o paciente não pode vir sem receita médica pegar o medicamento. A gente, inclusive, orienta os hospitais que o próprio hospital retire, porque se o hospital está indicando o Tamiflu para uma pessoa que está internada, então esse contato deve ser de hospital para hospital, né? Jamais um paciente tem que ficar rodando os lugares procurando remédio, né? No máximo, um familiar que vai buscar um remédio depois do hospital já ter feito o contato com, por exemplo, a Santa Casa, que funciona 24 horas, né, todos os dias. Nós temos informação que no Colégio Circe Teixeira, na Escola Circe Teixeira, Colégio Municipal de Atibaia, há 2 casos que parecem ser de gripe H1N1. Conversei com mães que têm filhos nessa escola e elas estão preocupadas, disseram que não encontraram a vacina para dar aos seus filhos, para que eles fiquem imunes a essa gripe. Se a mãe que tem um filho na escola, ou as pessoas que querem tomar essa vacina, onde ela pode procurar essa vacina para ser imunizada? Então, a vacina ela não está disponível para a população toda, né? Nós seguimos a recomendação do Ministério da Saúde e ainda a indicação é apenas para grupos de risco. E as crianças maiores de 2 anos não estão entre os grupos de risco. Tá? Os adolescentes não estão, os adultos não estão. Então, eu entendo a ansiedade, né? Infelizmente,
há muitas pessoas que têm indicação de tomar a vacina porque pertencem a grupo de risco e elas não vão tomar, enquanto nós temos pessoas que gostariam de tomar e não pertencem a grupo de risco, por isso que elas não estão recebendo. Então, as mães não estão encontrando porque não está disponível para elas mesmas. Essa é a verdade, né? Não somos nós, não sou eu que invento a norma, e essa norma ela é feita porque não tem vacina no mundo para todo mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde, que orienta todo o esquema de vacinação no mundo, preconiza que haja vacina, pelo menos, para as pessoas de risco. E as pessoas de risco são essas que a gente já citou, né? Então, não tem a vacina. E outra coisa, as crianças, né, a toda hora a gente escuta boatos. Hoje de manhã também escutei de outras escolas. Então, o que está acontecendo? Todo mundo agora que está com resfriado, que tem tosse, nariz escorrendo, né, está preocupado e se perguntando, será que eu estou com H1N1? Né? Então, assim, pode estar, porque o vírus, como eu falei, ele também dá quadros leves, né? Só que a gente só considera suspeito de H1N1 quando preenche esse critério de síndrome gripal, como eu citei, que é febre alta, maior que 38, né? Tosse, nariz escorrendo. Se a pessoa preenche esse critério, ela tem síndrome gripal. O que ela tem que fazer? Ficar em casa, tá? Tomar líquido, muito líquido, tomar remédio para febre, tomar remédio para tosse, né? Então, ela vai ficar sem tratamento em casa, porque para evitar a transmissão para outras pessoas. Então, essas crianças não devem ir para a escola. Só que a escola não vai fechar por causa disso. A escola não vai interromper suas atividades, porque esse vírus ele circula o ano inteiro, não é só agora. Tá? O Brasil é diferente dos países frios. Nos países frios, a gente tem uma estação bem determinada de influenza. No Brasil, é o ano todo. Tá? Só que é claro que no Brasil também acontece uma concentração de casos nos meses frios, mas acontece o ano inteiro. Então, a gente tem que ter medidas de higiene. Então, é muito importante a ventilação das salas de aula. Nós temos escutado de muitas pessoas que tem muita sala de aula que fica fechada, não é só de criança, de adultos também, de jovens também, né? Então, os ambientes têm que estar todos bem ventilados, todos bem iluminados. As pessoas que têm quadro de resfriado não devem frequentar a escola ou qualquer outro espaço onde tem outras pessoas. Se elas precisarem muito, né, frequentar o trabalho, né, e elas estão com um quadro de resfriado simples, não é um quadro grave, elas podem usar máscara. Né? Então, elas podem estar usando máscara para diminuir a transmissão e também lavar as mãos com água e sabão. Na falta de uma pia de água e sabão, podem usar o álcool gel. Né? O álcool gel ele não é melhor do que a água e sabão, mas ele ajuda quando você não tem a água e sabão para lavar. Quanto mais se lavar a mão, melhor, porque todos os vírus respiratórios são transmitidos também pelas mãos, além da secreção. Então, precisa ficar claro que as medidas de higiene, as medidas de isolamento dentro de casa, né, são as mais importantes para evitar a propagação. A vacina, por enquanto, só está disponível para os grupos de risco, porque nós não conseguimos vacinar. Não que a gente não queira, as pessoas não estão indo procurar a vacina. Né? Então, tem gestantes que não foram vacinadas, temos idosos que não foram vacinados, temos pessoas portadoras de doenças graves que não foram vacinadas porque elas não foram, né? Não procuraram. Né? Talvez por ignorância, talvez por receio. É importante falar que essa vacina não é de vírus vivo nem vírus morto. Ela é de proteínas do vírus. Então, ela nunca vai causar doença, jamais. É impossível ela causar doença. Tá? O que acontece é que, como ela tem proteínas que vão provocar imunidade, elas vão levar à liberação de interferon, né, de substâncias no corpo que dão mal-estar. Porque são essas substâncias que são liberadas também quando a pessoa está infectada. Só que se a proteína do vírus provoca isso, imagina o vírus vivo inteiro na pessoa. Né? Então, a doença sim é preocupante. Então, as pessoas que são de grupos de risco, elas têm que tomar a vacina. Essa campanha para as pessoas de grupo de risco, ela vai estar aberta até o dia 29. Né? Depois do dia 29 de maio, tendo vacina ainda, nós vamos receber orientação de que grupos que nós vamos vacinar depois, tá? Porque a gente vai fazer vacina enquanto tiver vacina, né?
Só que a gente tem que respeitar a norma técnica e nós não podemos vacinar alguém que precisa menos do que deixar alguém que precisa mais sem vacina. Então a vacina é para o grupo de risco, como a senhora já disse, as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde da cidade de Atibaia. Sim. E as vacinas estão lá, tem essas vacinas para vacinar as pessoas que estão dentro do grupo de risco. Exatamente, sim. A pessoa deve tomar algum cuidado, evitar multidão, evitar aglomeração de pessoas, evitar em hospitais. Evitar esses lugares talvez seja uma forma de você evitar o contágio dessa gripe? Exatamente. Então é muito importante evitar multidões desnecessariamente, né? Evitar se expor a pessoas doentes, principalmente se é uma pessoa que tem se ela é do grupo de risco, evitar se expor, né? Porque essa vacina ela protege, ela pode proteger até 95%, né? Mas ela também não é 100%. Isso é importante, né? Que seja entendido. Nenhuma vacina é 100%. Essa também não é 100%. Então, mesmo assim, mesmo as pessoas vacinadas, elas também têm que ter cuidado, têm que ter higiene, têm que evitar aglomerações, mas isso é válido para todas as demais pessoas. E essa vacina que está disponível nos postos de saúde, ela também garante a imunidade para H1N1? Sim, ela inclui na sua composição a variante H1N1.